Fala, Celso, 50,5. 1996, 1997. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Voltei do seminário, não estava fazendo nada, fui chamado para dar aula, fui lá e dei aula por 3 bimestres. Sofri um monte pra caramba, mas em todo esse processo eu decidi ser professor. Isso foi no Germano Wagenfir. 1996, o que eu fazia? De manhã eu fazia 3 disciplinas de adaptação, porque eu entrei direto na 3ª série de magistério, no Balduino Cardoso. Naquela época, 1996, eram 4 anos. Então eu entrei direto no 3º ano. Então de manhã eu fazia 3 disciplinas. Se eu não estou enganado, era filosofia da educação, sociologia da educação e artes. Isso de manhã, então 3 manhãs. À tarde eu fazia o 3º ano do magistério. Eu e 30 mulheres. Só eu de homem. E 30 mulheres. E à noite eu fazia o Educação Geral, o antigo Educação Geral, que a gente chama de ensino médio, à noite no Germano Wagenfir. Então era o dia inteiro estudando. Ali no Balduino Cardoso, né, 1996, uma recordação extremamente importante que eu tenho foram as aulas com a professora Eliane Santana. Ela dava aula de filosofia, educação e sociologia da educação de manhã, e à tarde ela dava alguma matéria parecida com essas à tarde. E ela trabalhava muito a questão de a tua relação com a sociedade, o teu caráter, a tua consciência. Ela trabalhava muito isso. E eu lembro uma vez, eu sentava na frente da carteira dela, de frente para a mesa dela. E ela deu uma prova para nós. E a prova dela, com as respostas, estava na mesa dela. Então, se eu olhasse, eu conseguia ler as respostas de ponta cabeça. Se eu quisesse colar. Eu lembro que eu falei, professora, com licença, eu peguei a folha dela aí, virei de ponta cabeça para eu não ver as respostas, né? E daí eu fiz a prova e tal. Daí depois ela veio falar comigo. Quando ela entregou a prova, ela veio falar comigo, né? E eu falei, pois é, professora, por que a gente tem que ter consciência? Por que a gente tem que ter caráter? Essa foi uma coisa que assim, me marcou assim, fenomenalmente. Outra coisa que me marcou, eu tive assim, a professora que me ensinou metodologia da matemática, a professora Cláudia Tratti, que depois virou minha colega lá no Bernardina Schroeder, anos depois. A professora Cláudia Tratti, ela fez um negócio de divisão de todo contínuo e todo não sei o que lá, que a gente produziu material, eu guardei aquele material por 27 anos. De tão interessante que foi aquela aula para mim, me marcou aquela aula de matemática. Outra professora que me marcou positivamente foi a professora Maria de Lourdes Orzo Carbone. Aula de português e metodologia da língua portuguesa. Ela era rigorosa, ela era tinhosa, rigorosa, exigente. Mas, gente, eu aprendi o português com ela. Eu aprendi. E daí tem a sorte de ter trazido os conhecimentos iniciais do latim. Nossa, foi muito bom. Né? Mas não tinha só coisa boa, tinha algumas coisas também, né? Tinha uma colega professora que eu começava a assistir a aula, professora, eu vou buscar giz, e eu não voltava para a sala. Professora, eu vou no banheiro, e eu não voltava para a sala. No 3º bimestre, a pedagoga, a professora Rosana Beatriz Ansai, ela chegou, Celso, você vai ter que ficar na sala. Você vai ter que assistir a aula dessa professora, senão você vai reprovar. E eu peguei exame com a dita cuja e metodologia de ensino da geografia, da história. Outra coisa que me marcou também, eu nunca fiz educação física. Eu passei todo primário, 5º ao 8º, ensino médio, eu não sei de Gonzaga, eu não fazia educação física. Eu fui para o magistério e lá, em educação física, eu tive aula com o professor Cordován Federico de Mello Júnior. Eu tinha aula de educação física. A gente corria pra doida, a gente fazia exercício adoidado.
E daí tinha um tal de teste de Cooper, né, que você tinha que correr acho que 12 ou 15 minutos, não tenho certeza o tempo, mas tinha que correr. E eu me matava e corria mais que as mulheres. Mas a minha nota era melhor porque os índices eram diferentes. Eu ficava pé da vida. Aí o professor Cordovão exigia uns trabalhos difíceis, complexos. Você não podia tirar xerox, tinha que ser um desenho, um negócio original e tudo à mão. Eu lembro que a gente teve que fazer um trabalho da Olimpíada, 1996, da Olimpíada. As minhas colegas, eu peguei a manha do professor na época. As minhas colegas faziam aqueles trabalhos gigantes, 80 páginas, 70 páginas, trocentas coisas. Eu, no meu trabalho sobre a Copa, eu coloquei simplesmente 3 notícias. Eu lembro, tentar lembrar as 3. Uma era uma ginasta e caiu e fez no joelho, no final da apresentação. O treinador segurou ela no colo na hora de receber a medalha. Eu falei disso. O Brasil, para variar, ficou em terceiro lugar. Não quis receber a medalha com o primeiro e com o segundo junto. Ele quis uma cerimônia especial para ele. E naquela época, a Paralimpíada não tinha toda a divulgação que tem hoje. Quase nem aparecia. Meu trabalho foi isso. 20 e pouquinhas páginas. Mas o tio era a introdução e a conclusão do trabalho. Se você fizesse muito bem isso, a tua nota ia lá em cima. As minhas colegas com notas assim, 8, 8,5, com aqueles trabalhos gigantes, e eu, 9,2, com um trabalho de 20 e poucas linhas. Mas, né, foi um tempo de bastante aprendizado. Nós somos a turma dos 80 anos do Balduino Cardoso. O diretor era o professor Valdomiro de Souza. Eu lembro que no 4º ano do magistério, aí eu fazia, em 1997, eu fazia o 4º ano de manhã, aí éramos 2 rapazes para 30 alunas. O outro rapaz, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro, ele não tinha a mão, ele só tinha até o punho aqui. Ele escrevia assim, colocando a caneta aqui, gente. Era a letra mais bonita da sala, do colégio. A letra no quadro era perfeita, e ele já era professor no interior de Porto União. Não lembro o nome do rapaz, mas era um exemplo pra gente, né? E o colégio, já que o colégio fazia 80 anos, ganhou um quadro do antigo Balduino, a névoa do tempo e o novo Balduino, que foi oferecido por alguém, e nessa cerimônia de entrega eu tô lá na foto segurando o quadro. Esse quadro, se não me engano, foi colocado na entrada em cima, assim, no hall de entrada em cima, o quadro. Né? Então nós somos a turma dos 80 anos do Balduino Cardoso. Então de manhã eu fazia o 4º ano do magistério, à tarde reservado aos estágios, porque tinha estágio pra caramba, e eu fazia estágio lá no Nilo Peçanha, lá no EVC King, no antigo prédio do Nilo Peçanha, eu fazia os estágios lá. Né? Eu lembro que daí nas recreios eu brincava com os alunos de uma musiquinha assim: eu vou andar de trem, só faltar comprar passagem pro velho trem, parou, pensou. E daí eu ia dando uma característica, cada vez uma mãozinha pra frente, mãozinha, e os alunos, gente, tinha 100 e poucos alunos naquele trenzinho na hora do recreio, assim. Essa era uma coisa muito legal que eu lembro dos meus estágios do Balduino Cardoso. Eu tenho uma recordação triste, mas muito triste, dos estágios. Que era, se não me engano, acho que era a 2ª série que eu fiz lá, o estágio com a professora Carla Vladica, se eu não estou enganado. Tinha um menino, repetente já de vários anos, então a 2ª série devia ter lá 8 anos, lá ele estava com uns 10 mais ou menos, né? E ele, na quinta-feira, me convidou para jogar videogame com ele na casa dele. Eu nunca tinha jogado videogame. Aqueles do joystick, acho que ficava com os dedinhos aqui. Gente, eu nunca tinha jogado aqueles troços. Vamos. Para conquistar aluno, a gente faz quase tudo, né? E eu queria conquistar ele para mim. Beleza. Fui na casa dele quinta-feira depois da aula. Sobe rua, desce rua, vira pra cá, vira pra lá. Chegamos na casa dele. Era um barranco, vamos dizer assim, um sobrado, né? Uma varanda em cima, assim, de madeira, tal, grande. E fomos lá no quarto dele jogar o videogame. Mortal Kombat. Quando tinha lançado o Mortal Kombat. Gente, a gente tá falando de 1997.
Olha o tempo, 28, 29 anos atrás. Beleza. Dos 7 jogos eu ganhei 5. Não me perguntem como. Beleza. Aí ele me levou de volta até um lugar que eu já me encontrava, eu podia voltar, voltei. Sexta-feira eu fui terminar o estágio lá, gente, ele me ajudou, ele controlou a sala, ele quis me ajudar, colaborar e papapá. Nossa, era outro aluno na sexta-feira. Ok. Sábado de manhã, pelas 10 horas, a professora vai na minha casa, ela sabendo que eu morava, falar que o menino se matou sem querer. Ele foi do lado da casa, tinha uma árvore com uma balança. Os pais saíram na sexta-feira à noite e ele foi descer, ele era acostumado a descer pela corda da balança. E não sei como ninguém entendeu, aquela balança tirou e pegou o pescoço dele e ele se afogou sem querer. E eu fui no velório, após o almoço. Gente, aquela cena assim, me marcou assim, tanto que eu não jogo. Eu tenho joguinho no celular, é Sudoku, é paciência, é isso. Eu não jogo outras coisas. Marcou tão negativamente aquilo em mim que eu não jogo, eu não instalo outros jogos no meu computador. Não consigo. Mas, né? Então, de manhã, o quarto ano foi magistério, à tarde, os estágios, e à noite eu fazia o primeiro ano da faculdade. Como que eu fazia o primeiro ano da faculdade? Porque em 96 eu terminei a educação geral no Germano, que era 3 anos. Eu terminei, eu já podia me inscrever na faculdade. E daí, então, à noite, em 97, desculpa, eu fazia o primeiro ano de faculdade. Então foram 2 anos de estudo, estudo, estudo. E muita história, muita recordação. Tem uma história de um purgante, tem uma história de uma torcida na arquibancada lá no time de basquete lá no ginásio do São José. São histórias que a gente lembra, né? Mas o vídeo já tá ficando longo, então vamos deixar para uma outra hora, quem sabe. Fala, Celso 50.5!